Bom dia, meus amados amigos. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você mais um texto da Palavra de Deus, que é uma oportunidade que Deus está nos dando. E o texto dessa manhã é um texto de uma mensagem, é uma mensagem forte que me ocorreu na meditação bíblica esta semana. Mas é uma mensagem necessária, é uma mensagem de palavras fortes para a minha vida, para a sua vida, mas são palavras verdadeiras. Elas estão no livro do profeta Isaías, do capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura, vou projetar o texto aqui. E diz assim a palavra do Senhor: O boi conhece o seu possuidor. Isaías capítulo 1, versos 3 a 7. O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleos. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. O texto é uma profecia do livro de Isaías. O profeta Isaías, o nome significa Javé é salvação. Um profeta cujo nome diz que Deus é salvação, está aqui agora denunciando para o povo de Deus que o povo de Deus não quer a salvação que Deus é para ele. A profecia de Isaías cobriu um período ali, desde a morte do rei Uzias. O próprio texto mostra essas evidências que ocorreu ali entre 740 até 736 a.C., aproximadamente, até ao ano da repentina entrega de Jerusalém, quando a Jerusalém caiu ali em 736. Isaías viveu então em um período, viveu anos difíceis. Eram anos de juízo sobre o povo de Deus. Juízo sobre o povo de Deus. O povo de Deus, meus irmãos, meus amigos, será julgado. Em 1 Pedro 4,17 diz: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu gostaria de olhar para o texto agora, e no versículo 3 é claramente evidenciado que há uma falta de conhecimento de Deus por parte do seu povo. Diz que o povo não conhece a Deus. São povo de Deus? Sim, são povo de Deus. São povo escolhido de Deus, nação santa, propriedade exclusiva, povo adquirido de Deus, para proclamar as virtudes daquele que chamou esse povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas não conhecem a Deus. O boi, o texto diz aí, é conduzido pelo seu dono para a labuta diária,
para o local do seu repasto, para o curral, ali no descanso, para a restauração. Isso é ato contínuo, todo dia isso acontece. O boi e o seu dono. O jumento sabe de onde lhe vem o mantimento que lhe fortalece os lombos para aquelas cargas diárias que ele carrega. O jumento sabe. O boi conhece. Então, o povo, iluminado pelo sol da justiça, não tem conhecimento. Não consegue enxergar, mesmo com tanta luz. O boi tem entendimento. O jumento tem entendimento. Aliás, o jumento, na nossa cultura, é utilizado para designar alguém que não compreende as coisas. Rapaz, deixa de ser jumento, né? Então, e o jumento aqui tem entendimento. Na verdade, o jumento, que a gente classifica uma pessoa que não conhece as coisas como jumento, na verdade, tem o seu conhecimento natural que o seu criador lhe deu a respeito de quem lhe dá a provisão e o mantimento diário para ele carregar suas cargas. Então o jumento tem entendimento, mas o meu povo não entende. Esse é o retrato do povo que não conhece o seu Deus. Um povo jumento. Isso é triste, não é? Duro de se ouvir. Mas o texto apresenta esta figura de linguagem para mostrar como é o povo de Deus. Em contraste com um jumento que naturalmente conhece, com um boi, animais ditos irracionais que conhecem na sua naturalidade quem é o seu dono, quem é o seu possuidor, quem é o seu dominador, quem é o seu condutor, quem é o seu provedor. E o jumento, que sabe onde vai se alimentar para continuar levando as suas cargas. Em contraste com um povo que recebeu tanta luz e não entende. No versículo 4, é uma interjeição que é feita. Começa o versículo dizendo ai. É uma interjeição de lamentação no original. Na raiz da palavra ai, no original, está o desejo de que tudo isto fosse diferente. Se fosse assim. Desejando que fosse o contrário. Então, você deseja que seja diferente daquilo que você está vislumbrando, mas não é. É exatamente o que é. Nação pecadora é o que é. O povo de Deus é uma nação pecadora. Absurdo isso, não é? Mas é a realidade que está sendo descrita aqui. Eles não são judeus, eles são gentios. A palavra é esta. Nação aqui é tropa de animais, é gentios, é povo comum, não é o povo escolhido. Entende? Nação não é a nação de Deus, não é o povo de Israel legítimo. É uma tropa de animais, é um povo alienígena, estrangeiro, que não é o povo escolhido. São tropas de animais que erram o caminho. Pecado é literalmente errar o alvo, errar o caminho. Então, é uma tropa de animal que erra o caminho, é um povo escolhido para bem, mas que pratica o mal. É uma congregação unida, pesadamente estúpida, carregada de contorção, de depravação. Essa é a descrição que é feita nesse texto a respeito desse povo. Um povo reto, que deveria ser reto, mas povo reto que é torto. Pecado vem de longe, diz que é a herança, né? Filhos que têm a sua herança, diz assim: nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Veja, descendência de malfeitores significa a perpetuação do mal. Um povo que simplesmente
perpetua o mal de geração a geração. É um pecado que vem de longe, vem de tataravô, para pai, para filho, e vai para o neto, e vai para o bisneto, e vai para o tataraneto, geração após geração, uma descendência de malfeitores. É herdado, é pecado costumeiro. E não é somente isso, mas também diz o texto que são filhos corruptores. Ou seja, é uma descendência que gera a persuasão para o mal. Então, a persuasão para que outros façam mal. Eles não somente praticam o mal, mas eles persuadem, eles são corruptores. Eles fazem que outros sejam corrompidos como eles são. Então, a persuasão para que outros façam o mal como eles são. E isso vai sendo passado de pai para filho. Então, essa corrupção, esse apodrecimento moral, essa ruína moral, é isso que eles geram de si. Filhos corruptores. E a consequência disso vem. A consequência vem no texto, a consequência de não se observar, de não se conhecer quem é o seu formador, quem é o seu possuidor, quem é o seu condutor, de não perceber onde está a fonte justa de alimentação e a restauração das suas forças, e por não entenderem quem é o ereto possuidor de si. O boi conhece, o jumento conhece. Mas esse povo aqui, dito povo de Deus, não conhece. O texto diz que eles abandonaram a Deus, que eles deixaram a Deus, que eles relaxaram, que eles afastam-se de Deus, daquele Deus, e a palavra Senhor aí é o Deus autoexistente, é o Deus eu sou o que sou, aquele que é, que era e que há de vir. É o autoexistente que concede vida a esse povo, que concede vida a você, que concede vida a mim. Desprezaram. Foi isso que o povo de Deus fez com Deus. Desprezaram a Deus. Escarneceram Deus. Provocaram a Deus. Detestaram ou mesmo abominaram a Deus. Este é o sentido por trás do texto que diz que o povo blasfemou o Santo de Israel. Abominaram a Deus. Provocaram a Deus. O Santo, e não somente o Santo, o seu santuário. Então, quando não se conhece a Deus, ou se conhece dele apenas superficialmente, você olha assim para Deus e vai dizer assim: ah, bom, é só isso. Você se aproxima de Deus, você se aproxima do povo de Deus, você se aproxima da casa de Deus, achega-se para ouvir, decide experimentar, vamos dizer assim, usando uma linguagem moderna e pós-moderna, neo-evangelicalista. Experimente Deus. E então, você experimenta Deus e você experimenta Deus na superfície. Você não busca a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Você diz: ah, bom, é só isso. Eu pensava que era mais. Então a tendência de quem só conhece a Deus assim na superfície é essa que está sendo apresentada no texto. A tendência é de pecar, é de entornar a vida, é de derramar a vida no mal, é de entortar-se, é de perpetuar esse mal geração após geração, ano após ano, na sua vida e na vida dos outros, e influenciar outras pessoas para o mal. Essa vai ser a tendência natural. Então, quem não conhece a Deus, a gente já aprende aqui no texto, cedo abandona Deus, não continua com Deus, não persevera nos caminhos do Senhor. Vai acabar abandonando mais cedo ou mais tarde. Quando perceber, está tão longe de Deus que dá para se perguntar: será que dá para voltar ainda? Quem não entende Deus porque não o conhece, cedo vai desprezar a Deus e vai acabar com valores, procedimentos, vidas e práticas contrárias a Deus. Quem não conhece o desígnio do seu possuidor, volta atrás, desvia-se.
adultera contra o seu marido. Aliás, a palavra marido, possuidor. O seu possuidor. No versículo 5, nós vemos aqui o castigo que vem. É literalmente aqui a batida, é literalmente a ferida que é feita. E esse castigo, ele sempre veio, ele vem e ele sempre virá da parte de Deus para o seu povo. O texto mostra, para evitar a rebelião completa do rebelado. Mas sabe o que é que está acontecendo? O castigo objetivava submetê-lo, mas mesmo castigo após castigo após castigo, esse povo não se submete ao seu Deus. O povo, a ideia aqui do texto, no versículo 5, é de que quanto mais ele era ferido, mais ele se rebelava. Então, a mensagem aqui é esta, a de que já não há mais remédio. Deus é salvação, mas o povo está rejeitando a salvação que Deus é para ele. Já não há mais remédio. Eles foram castigados, vez após vez, após vez, e quanto mais eles eram feridos, mais eles se rebelavam. Então, se você é castigado por Deus, e mesmo assim, continua afastado, continua rebelado, continua revoltado, continua errado, continua desligado de Deus, o que lhe aguarda? O que lhe resta? O que é que você pode esperar? Em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Observe, depois de ter recebido o conhecimento, mesma palavra, depois de ter recebido o conhecimento do boi, depois de ter recebido o conhecimento do jumento, depois de ter recebido o conhecimento que o jumento tem do seu dono, do seu criador, que o boi tem do seu dono, do seu criador, você recebeu o conhecimento da verdade, mas recebeu um conhecimento superficial, não quis conhecer mais profundamente a verdade. E aí o que acontece é que você se afasta de Deus. E aí já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que resta é expectativa de julgamento, de juízo. É de juízo. É de trazer o castigo sobre você. O castigo vem para que você saia da rebelião. Mas e se você não sair da rebelião? O que é que vai acontecer? Fogo. Esse fogo aqui não está destinado para você que conhece a verdade. Está destinado para os adversários de Deus. O que é que nós vamos preferir então? Vamos preferir ser amigos de Deus? Ou vamos preferir ser adversários de Deus? É isso que nós queremos? Será possível que nós queremos o horrível juízo de Deus sobre nós? O texto diz que a cabeça está enferma. A cabeça é o centro do controle do ser. A cabeça está ansiosa, a cabeça está deprimida, a cabeça está doente, a cabeça está agravada pelas circunstâncias reais ou imaginárias. Essa é a situação da cabeça das pessoas, do povo de Deus, que se rebelaram contra Deus, que se afastaram de Deus. O coração, diz o texto aqui, está doente. O coração está enfermo. O coração está fraco. Por trás da palavra fraco, traduz-se toda essa ideia de doença. O centro da alma, onde estão as fontes de vida, onde estão o centro do comando da fortaleza do corpo da pessoa, o centro do ser, é ali o QG de guerra espiritual. O coração é o local que deveria ser guardado, guarnecido, protegido contra a invasão inimiga. Provérbios 4:23 diz assim, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Então, o coração, que deveria ser guardado, está fraco, não está protegido, não está guarnecido, se esvai em sangue, está turbado, está doente. Então, meus irmãos, meus amigos, o centro da alma, onde nós ouvimos falar e vemos e experimentamos, ouvimos alguém próximo de nós com a depressão, com a síndrome do pânico, com a ansiedade, com os transtornos compulsivos, com a fixação, com a insônia, com o desassossego de alma. Essas coisas nos acometem, são doenças da alma, são doenças da mente, são doenças do centro do ser, porque nós estamos vivendo discrepâncias cognitivas existenciais, como diria um psicólogo aí. O que é isso, essa discrepância cognitiva? Nós cremos de um jeito, mas agimos de outro. Então nós precisamos aqui, na verdade, de humildade para sondar o nosso coração somente diante do Senhor, sem procurar se justificar, sem ficar na defensiva. Irmão, mas você está falando aí de depressão, mas depressão também pode ser por razões químicas, não é necessariamente espiritual. É verdade. Mas o texto aqui mostra um povo doente emocional e psicologicamente. Um povo doente espiritualmente, cujo coração está fraco, cujo centro da alma está fraco. No versículo 6, diz: todo o corpo está tomado pelas feridas, pelos inchaços, pelas perebas purulentas, com o pus que ainda não foi extraído. Enoja, não é? Não está limpo, não está protegido das moscas que pousam, não foi colocado uma gaze, não foi limpado com iodo. São feridas sem o remédio antibiótico. Essa aqui, de forma bem dura, bem enojante, bem repulsiva, a descrição da alma daquele que se rebela contra Deus. Ainda que faça parte do povo dele, se rebela contra ele. Será que as feridas do ego, será que o inchaço do orgulho, será que isto, juntamente com as perebas da perversão moral, seja ela manifesta na forma de mentiras ou manifesta na forma de cólera, de palavrões, de calúnias, de fofocas, de impureza sexual, de obstinação, de maldade. Será que tudo isto, essas feridas, não estão expostas nas nossas vidas, sem remédio, sem proteção contra a piora da infecção? Será que é esta a realidade da vida do povo de Deus hoje? Será que é esta a realidade da vida do povo de Deus na igreja? Será que é esta a sua realidade, meu irmão, minha irmã? Será esta a minha realidade diante de Deus? Não diante dos homens, mas diante de Deus. Seria essa a descrição da nossa vida espiritual? No versículo 7, diz o texto que a terra está assolada, está devastada. Esta é a consequência, esse é o castigo, o juízo de Deus. Não somente o povo está devastado, emocional, psicológica e espiritualmente. Não somente está enfermo no corpo e na alma, desde a cabeça até a planta do pé, não tem nada são nesse povo, nesta vida, neste ser, neste homem, nesta mulher que faz parte do povo de Deus. Não somente isso, mas o seu ambiente está contaminado, destruído, assolado. A terra, a cidade, o estado, a região, o país, o continente, o planeta está assolado. A terra do povo está assolado, está devastado.
seja por pandemias, por gafanhotos, por corrupção, por injustiça social, por guerras e mais guerras, onde elas estejam, sejam entre países, sejam entre guerras de facções de criminosos e de gangues para disputar bocas de fumo, seja por condutores de veículos nas ruas, guerras por todos os lugares, guerras nas famílias, guerras nas igrejas, guerras de todas as formas possíveis e imagináveis. As cidades estão queimadas pelo fogo da violência. Nas ruas, todo lugar, a injustiça queima o esforço do seu trabalho, do meu trabalho. O que você produz, o que nós produzimos, o que eu produzo, é devorado por outros. A exploração injusta já está por toda parte. Você não vê? Você não vê que a economia em frangalhos obriga você a aceitar uma miséria para poder fazer um trabalho árduo? Ou até mesmo a ter que se submeter a ganhar muito aquém daquilo que o seu trabalho, que eventualmente seja altamente qualificado, requer e demanda? Pessoas de outros países invadem o seu país, invadem a sua terra para destruir a sua pátria, destruir a soberania da sua nação, destruir o seu torrão, a sua história, a sua vida, a sua cultura, a sua economia, o seu ganha-pão. Tudo está perdido. Tudo vai estar perdido. Tudo será perdido se continuar assim. Palavras fortes, meus irmãos, eu reconheço. São palavras verdadeiras. Sabe por quê? Porque são provenientes da palavra de Deus. Não são minhas as palavras, são palavras de Deus. Estão nos versículos de 3 a 7 do Isaías capítulo 1. O povo de Deus que não conhece o seu Deus, o seu possuidor, o seu Criador, o seu provedor, o seu Redentor, o seu Senhor. São palavras que descrevem o povo que não conhece aquele que lhe dá salvação. Aquele que não só lhe dá, mas aquele que é ele mesmo a sua salvação, em todos os sentidos. Então, concluo esta mensagem esta manhã com 3 lições desse texto. A primeira delas é que o povo, que sendo povo de Deus, não conhece seu Deus, é pecador, estúpido, torto e depravado. Em segundo lugar, o povo que sendo povo de Deus não conhece o seu Deus, acabará desviando-se e desprezando a Deus. E em último lugar, a descrição do estado deste povo e o seu fim é doloroso de se ouvir, como foi dolorosa essa mensagem. Mais ainda doloroso é experimentar. Então, povo de Deus, nós todos, eu e você, arrependamo-nos enquanto nos é dado tempo para o arrependimento. Que o Senhor Deus possa aplicar a sua palavra ao nosso coração.